sabe exatamente aonde aquilo vai te levar. Exato. Geralmente você vai aí destrinchando outras coisas e as coisas vão surgindo. Então eu comecei com uma proposta muito específica, que era estudar a intertextualidade de Otelo em Dom Casmurro a partir da perspectiva do trágico. Aí, a partir daí, eu fui estudando outros textos do Machado, fui me deparando com outras situações semelhantes. Surgiu a necessidade de fazer um levantamento das citações que o Machado faz de Shakespeare na obra dele. Então, essa obra traz, inclusive, todas as referências que o Machado faz de Shakespeare na obra dele. Então, é um apêndice que tem do texto. Inclusive esse livro, quando ele saiu, ele teve uma repercussão bem legal, foi matéria da Folha de São Paulo, da Ilustrada, do Estadão, porque justamente ele traz todo esse levantamento. Eu li então a obra do Machado todinha, de cabo a rabo, para fazer isso. Então por isso que foram 3 estágios, porque eu comecei em um, aí eu vi que tinha outras coisas, pedi uma prorrogação, a FAPESP deu, aí eu encerrei aquele projeto, comecei a estudar os contos do Machado, pedi outra bolsa para a FAPESP concedeu, então aí eu juntei tudo em um livro só. Ótimo. Aqui temos uma linhagem Capitu. Esse aí, ele é um livro de 2021. Depois que eu terminei meus estágios de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, eu desenvolvi um projeto com eles, como uma espécie de professora, uma professora convidada. Então eu fazia pesquisa, fui dar palestra, e aí eu desenvolvi um projeto que, a partir da literatura brasileira contemporânea, eu comecei a ler literatura brasileira contemporânea mesmo, essas publicadas aí nos últimos poucos anos. E eu me deparei com muitas referências à obra do Machado de Assis nesses textos. Então eu resolvi fazer um recorte e discutir de que maneira que esses autores contemporâneos resgatam a obra do Machado. Então, como eram muitas obras, muitos textos, eu acabei me focando no Dom Casmurro, que era o texto que eu vim estudando nos últimos anos. Ótimo. Temos aqui o Labirinto Enunciativo em Memorial de Aires. Como eu disse de início, eu estudei Memorial de Aires, que é o último livro do Machado de Assis, considerado o testamento estético dele, publicado no ano da morte dele, em 1908, no mestrado e no doutorado. Então, o mestrado eu falei sobre a crítica que existia ao Memorial de Aires, porque ele era tido como uma obra de redenção e de decadência, então eu discordava completamente disso. E aí, no doutorado, então, eu apresentei uma espécie de análise do texto, oferecendo uma percepção minha do Memorial de Aires. Então, esse livro é o meu primeiro livro, ele é de 2009, ele é o meu trabalho de doutorado em que eu faço uma análise do Memorial de Aires. Muito bom. Qual deles foi o mais complexo de ser feito? Claro que cada um tem mais ficcional, o outro são mais pesquisa, mas cada um tem sua complexidade. Em termos de ficção, foi o romance. Os contos são 23 contos curtos, então são histórias em que você resolve em poucas páginas. O romance são 180, quase 200 páginas, 190 páginas. Então, você ter uma história que tenha começo, meio e fim, que feche, né? Que você consiga fechar os pontos dela ao longo de tantas páginas, é uma coisa desafiadora. Né? Então, são muitos pontos, muitas pontas, né? Então, e era uma narrativa que misturava 2 tempos, então eu ficcionalizo, como eu disse, a vida da Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe viveu cerca de 80 anos antes da minha personagem, quer dizer, então você tem um tempo no passado, um tempo no presente, uma vivência do passado, uma vivência no presente, então obras de arte que surgem aqui e ali, que eu comentava aqui e ali, quer dizer, então foi uma obra realmente mais complexa. Eu demorei acho que uns 5 anos para finalizá-la. E em termos de trabalho acadêmico, foi o Machado e Shakespeare, né, que ele exigiu ali uma constante reflexão, e é muito curioso, Anderson, porque o meu supervisor, que é um dos maiores especialistas em teatro do Brasil, né, ele sempre me provocava, e ele falava assim: eu não sei se você consegue provar o que você quer provar, que o Machado subverte o trágico, porque o Dom Casmurro, ele tem todos os elementos
de uma tragédia clássica, como delineou Aristóteles, né? E no fim ele teve que dar o braço a torcer, ele falou, olha, ele subverte o trágico mesmo. Então foi muito complexo, muito desafiador, eu fui o tempo todo ali provocada pelo meu supervisor, se eu realmente conseguiria mostrar a tal da subversão do trágico, né? Então, e foi um trabalho assim de muito fôlego, porque, como eu te disse, teve o levantamento das citações que Machado faz de Shakespeare, então Machado escreveu muita coisa, então eu tive que ler tudo com muito cuidado, encontrar uma maneira de organizar esse material, né? Enfim, então foi o mais complexo. Inevitavelmente o autor da sua vida, né? O Machado de Assis, certamente. Pela jornada acadêmica, né? Sim, e não me canso de ler Machado. Sempre que eu posso, eu retomo alguma coisa, algum conto, enfim. Adriana, você enquanto uma profissional e acadêmica de letras, né, em várias questões da teoria da literatura, agora uma pergunta um pouco mais pessoalzada, mas se você não quiser falar, tudo bem. Nós estamos vendo que está tendo uma onda de fechamento de livrarias no Brasil, só que em contrapartida a gente sabe que tem os produtos na internet, que até barateia, mas acho que você entende de onde que eu vou chegar. Essas livrarias elas estão fechando só por enxugar custo, por desinteresse por parte das pessoas ou de camadas da sociedade que não se interessam mais por literatura. Você avalia dessa forma também? Olha, eu sinto a vontade em avaliar porque eu não tenho muitos dados para isso. Eu acho que pode estar acontecendo, não sei, o Brasil tem poucos leitores, isso a gente já sabe disso, né? Enfim, e uma coisa que pode estar acontecendo é os leitores que leem sejam o mesmo número, mas eles eventualmente estão migrando para outro tipo de compra e outro tipo de consumo de livros, né? Você sabe que eu gosto de livro físico, e eu andei aí me perguntando e vendo preço de tablets e de Kindle. Para poder ler virtualmente. Quer dizer, se eu cheguei nesse nível, por que outras pessoas não podem estar chegando? A grande vantagem do Kindle é o espaço, né? É a questão do espaço. Eu tenho em casa uma biblioteca enorme, que eu adoro, mas às vezes eu me pergunto aonde eu vou colocar tantos livros daqui a alguns anos. Então você tem uma questão de espaço, às vezes até de agilidade. No outro dia eu queria ler um livro de poesia, eu não tinha onde ler. Eu poderia adquirir naquele momento e começar a ler naquela tarde. Quer dizer, eu fiz um pedido por uma livraria virtual e não recebi ainda o livro. Quer dizer, eu poderia já ter lido. Então, não sei dizer se há um desinteresse progressivo da leitura ou se os leitores que já existiam se mantêm em termos de número e eles estão migrando para um outro tipo de consumo. Ou as duas coisas. Né? Ou as duas coisas, né? Eu acho interessante, acho que se não me engano, é a Ana Maria Machado, a escritora acadêmica e escritora de livros infantis, né? Infanto-juvenis, ela faz uma avaliação muito interessante. Se não me engano, eu não vou citar o nome do livro porque eu posso estar enganada, mas depois eu posso te passar. Claro. Ela fala que no Brasil sempre existiu uma quantidade muito grande de analfabetos e que o processo de alfabetização das pessoas ele acabou coincidindo com a chegada da televisão e do rádio.